Tanto é que a porta está aberta, mas entra aqueles que querem. A proposta é para todos. A proposta é para todos, mas alguns, infelizmente, tristemente, escolherão outro caminho, escolherão outro lugar, escolherão ir para outra direção. Mas aqueles que querem ir para o céu, e aqui eu estou falando para quem quer ir para o céu, sabe qual é o caminho? Sabe qual é a maneira? Qual o método? Obedecer os mandamentos do Senhor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Padre, tem um plano B não, que os mandamentos são pesados demais, padre. São exigentes, padre, eu queria outras coisas, não tem não. Desconheço. Não nos foi revelado outros mandamentos, senão os 10. Portanto, para aqueles que querem ir para o céu, que querem contemplar a face de Deus, morar com os santos, morar com os anjos, morar com nosso Senhor Jesus Cristo, morar com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é preciso obedecer os mandamentos. Não tem um plano B, não tem um plano C, D, Y, não tem. É preciso obedecer os mandamentos. Quem guarda os mandamentos, ganha salvação. Quem guarda os mandamentos, ganha a salvação. Por outro lado, também é verdadeiro. Se eu não guardo os mandamentos, se eu não vivo obedecendo às leis de Deus, o que acontece com o padre Helenildo? Perde a salvação. Gente, e aqui eu estou falando de forma tranquila, mas de coisa muito séria. Porque tem muita gente que não está vivendo os mandamentos, não está amando o nosso Senhor, não está sendo fiel à igreja, está vivendo tranquilo, como se tudo tivesse bem, mas não está. Quem não vive obedecendo os mandamentos, quem não vive fiel à igreja, fiel à doutrina, não está tudo bem não, não está tudo bem, e nós não podemos encarar como se estivesse. Aí que está. Que às vezes a pessoa está vivendo o contrário do evangelho, o contrário da doutrina, e está tudo bem. Não, não está tudo bem, e não pode estar tudo bem. Alguém que não está vivendo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os mandamentos, a coisa está feia. A coisa está feia. Por quê? Porque está correndo o risco de perder a salvação. Como o nosso tempo é curto, faço questão de mencionar algumas realidades. Entre os mandamentos, vamos para o terceiro. Vou até pular o primeiro. Padre, pulou o primeiro, o mais importante. Amar a Deus sobre todas as coisas. Que eu já estou partindo do princípio que esse você já sabe de cor e salteado. Que a base da nossa fé cristã necessariamente precisa ser o amor a Deus. O amor à igreja. Eu quero já ir para o terceiro. Guardar os domingos e festas. Guardar os domingos, dias santos. Quanta gente não está indo na missa aos domingos e está tudo tranquilo. Não, padre, eu rezo de casa mesmo. Um parêntese. Uma coisa é a pessoa que não pode ir por algum motivo. Entre eles, e eu não sei, e de verdade não sei mesmo, se alguma diocese ainda está tendo restrição da missa presencial. Uma coisa é não poder ir, outra coisa é escolher não ir. Então, se você não pode ir por algum motivo, se justifica, mas não ir porque não quis, aí não há justificativa alguma. Fecha parênteses. Alguém que não está nem aí. Eu rezo de casa, padre. De casa eu falo com Deus. De casa eu resolvo a minha vida. É mesmo? Que católico, que cristão é esse? Que não é essa a proposta do evangelho. Não é isso que os mandamentos dizem. Não é isso que, sobretudo, o mandamento, o terceiro mandamento, descreve para nós. É preciso, pelo menos aos domingos, participar da Eucaristia, viver o santo sacrifício do Senhor. Portanto, se alguém livremente escolhe não
participar da Eucaristia aos domingos. Essa pessoa não está de acordo com os mandamentos, não está de acordo com o Evangelho, não está de acordo com a igreja. Conclusão, está correndo risco de perder a salvação. Porque não guardar os mandamentos é correr risco de perder a salvação. Vamos pular mais mandamento, mas é por causa do tempo, tá? Não matar. Tem gente tirando a vida do outro e está tudo tranquilo. Portanto, a vida humana tem que ser guardada. Nunca pode ser tirada, em hipótese nenhuma. Desde a concepção, a morte natural, a vida tem que ser defendida, cuidada, zelada. Tem gente que está tirando a vida e está tudo tranquilo. Não, não pode estar tranquilo, não. Vamos na sequência. O 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Tem muita gente que está pecando à vontade e está tranquilo. Tem muitas pessoas casadas que estão vivendo no adultério e estão tranquilas, inclusive comungando. Participam da missa felizes da vida, comungam e a vida está indo. Tem gente que não recebeu ainda o sacramento do matrimônio, estão namorando, estão noivos, já estão vivendo uma vida sexual e está tudo tranquilo. É pecado contra a castidade, meu Deus. E se não está vivendo de acordo com os mandamentos, o que essa pessoa está correndo? Risco de perder a salvação. Eu estou falando de coisa séria, embora eu estou usando de palavras simples para você. Porque não guardar os mandamentos é correr o risco de perder a salvação. E nós não podemos colocar em jogo a nossa salvação de jeito nenhum. Ainda no âmbito de pecar contra a castidade, tem muita gente, tem muitas pessoas que estão vivendo mais completamente de desacordo com o Evangelho e continuam a viver. Tem homem que escolhe a viver com outro homem, mulher que escolhe a viver com outra mulher. Estão vivendo. Meu Deus do céu, não é por aí. Não é por aí. Não é por aí. Todo pecado contra a castidade é grave. A escolha de um homem viver com outro homem, ou uma mulher viver com outra mulher, é contrário ao Evangelho, é contrário aos mandamentos, é contrário à doutrina católica. E aqui eu me refiro a você que é cristão católico. A você que quer ir para o céu, é preciso viver a castidade. Não tem como ir para o céu sem viver a castidade. E aqui, a castidade, cada um no seu estado de vida. E eu faço questão, como eu toco num assunto delicado, de citar a nossa doutrina, o Catecismo da Igreja Católica. No número 2348. Todo batizado é chamado à castidade. Todos os fiéis de Cristo são chamados a levar uma vida casta, segundo o seu estado de vida particular. Eu, padre, não posso, eu fiz o voto de celibato, eu já cansei do celibato. Não tem negócio de cansar, não. Uma vez que eu assumi, eu tenho que ir até o final da minha vida. Você que é casada, paz, eu cansei da minha mulher. Olho para ela, essa não dá não, vou atrás de outra. Não tem negócio de cansar, não. Ou você, mulher, para o seu esposo. Estou cansado do meu esposo. Ou cansado ou descansado, é esse que você escolheu, é essa que você escolheu. E para viver no mandamento do Senhor, precisará ser fiel até o último instante. Não tem conversa, não. Cada um no seu estado de vida é chamado à castidade. Mas ninguém é dispensado. Ninguém é dispensado. Inclusive, se... Aí eu não vou entrar em pormenores aqui, primeiro por causa do tempo e tudo mais. Inclusive, quem, por alguma questão, sente atração por pessoa do mesmo sexo. Inclusive, a castidade é para todos, não é para somente o solteiro, somente o casado, somente o celibatário, para todos. E quando se trata dessa realidade, eu vou ler aqui, número 2357 do Catecismo, quando trata a respeito da homossexualidade, que vai dizer assim: a homossexualidade designa as relações entre homens ou mulheres
que experimentam uma atração sexual exclusiva ou predominante para pessoas do mesmo sexo. Tem-se revestido de formas muito variadas, através dos séculos e das culturas. A sua gênese psíquica continua em grande parte por explicar, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves. A tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma verdadeira complementariedade afetiva sexual, não podem, em caso algum, ser aprovados. Não podem, em caso algum, ser aprovados. E aqui eu quero diferenciar uma coisa, para concluir essa homilia neste momento. O que é a homossexualidade? A pessoa que sente atração pelo mesmo sexo, do ato. E aqui, o número do Catecismo 2357 é muito claro. E depois você pode ainda continuar no 2358 e assim por diante, que especifica mais ainda. É muito claro o que é a tendência do ato. O que a igreja condena é a pessoa? De jeito nenhum. E jamais a igreja vai condenar a pessoa, e não pode. A pessoa deve ser sempre amada, respeitada. A pessoa. E a igreja aprende com quem? Com nosso Senhor. Me diga uma pessoa que nosso Senhor desprezou. Jamais, a pessoa é sempre acolhida. Porém, o pecado nunca foi aprovado por nosso Senhor. E jamais pode ser aprovado também pela igreja, que é guardiã dos mandamentos, que é guardiã da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu me refiro ao ato, não me refiro à pessoa em si. O ato jamais pode ser aprovado. E tem muita gente que quer aprovar a todo gosto, quer aprovar de qualquer forma. Não, não é por aí. A igreja nunca vai aprovar o pecado. Nunca. Nunca mesmo. A igreja sempre vai ser fiel a nosso Senhor Jesus Cristo, fiel aos mandamentos. Portanto, cada um, no seu estado de vida, é convidado. Olha a palavra, convidado, que é proposta a viver a castidade. Cada um no seu estado de vida. Mas jamais nós podemos aprovar aquilo que é contrário ao Evangelho. A união de dois homens, de duas mulheres, nunca será aprovado pela igreja, porque não é o que propõe os mandamentos, não é o que está na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu estou falando de doutrina católica apostólica romana. Eu fiz questão até de ler o catecismo da igreja, porque até para defender a fé hoje a gente tem que se explicar. Olha só onde nós chegamos. Até para defender a fé a gente tem que se explicar. Não existe uma doutrina. Existe uma fé que nós professamos, inclusive que os apóstolos deram a vida, os mártires deram a vida, os santos que nos precederam morreram pregando essa verdade, e conosco não pode ser diferente. Eu repito e concluo o que eu falei no início dessa homilia. Os santos foram aqueles fiéis aos mandamentos, fiéis à igreja, fiéis a proposta do Evangelho. Se você que está em casa, se cada um de nós, se queremos o céu, não tem outro caminho a não ser obedecer os mandamentos do Senhor, sendo fiel à igreja na qual nós pertencemos. Continuarmos fiéis a esta igreja, professando a fé que nós recebemos no batismo. Que São Matias interceda por nós e possamos continuar amando nosso Senhor e amando a igreja.